socorro a estados e municípios é tema de debate no TCMS. Gestores públicos dos três poderes formularam consulta à Corte de Contas sobre os limites e forma de aplicação da Lei Complementar de Enfrentamento ao Coronavírus. Capacitação. Plataforma EAD da Escoex oferece curso online sobre planejamento nas contratações públicas. Conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual apreciam processos licitatórios e contratos administrativos. Prestação de contas de gestão, pedidos de revisão e recursos ordinários foram apreciados pelos conselheiros do Pleno. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. Municípios de Mato Grosso do Sul mais informados sobre investimentos na pandemia. A orientação veio por meio de uma ação do Tribunal de Contas focada na eficiência da gestão pública. Estados e municípios ganham duas ajudas para enfrentar os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19. A primeira trata de recursos financeiros da União. A segunda, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Orientação para a aplicação correta desses recursos. As informações foram dadas por meio de uma conferência online a partir do plenário do TCE. O espaço onde se julga contas públicas deu lugar para autoridades de diversos setores da política e também destacados estudiosos debaterem a Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O painel foi presidido pelo conselheiro do TCE-MS, Ronaldo Chadid, que representou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Irã Coelho das Neves. A União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, um valor de 60 bilhões de reais para serem aplicados no combate à pandemia da Covid-19. O painel, com presenças da Procuradora-Geral do Estado, Fabiola Marchetti Raim, e Saúl Giroto, chefe de gabinete da presidência do TCE-MS, foi coordenado pela auditora Maitê Nunes Peron e pelo curador do projeto Pauta 3, João Ricardo Pinho. A administração presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves vem construindo um novo paradigma de solidária conjugação de esforços com a governança pública, sem que isso signifique, em absoluto, transigir com suas responsabilidades constitucionais. Entre os convidados, professores universitários, parlamentares do Estado no Congresso e o presidente da Atricom, Fábio Túlio Nogueira. Eu quero louvar, parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para que esses recursos possam ser, de fato, bem aplicados e que nós possamos ter aí minimizados os efeitos da Covid. Ao promover eventos como esse, o Tribunal de Contas cumpre com a missão institucional de orientar os servidores públicos para que o gasto com o dinheiro do contribuinte seja aplicado de maneira prudente por um Estado cada vez mais desenvolvido. TCE-MS. Gestão descentralizada. Para acessar na íntegra todo o conteúdo do webinar, é só entrar no site www.tce.ms.gov.br. 26 processos foram apreciados pelos conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual. Um contrato administrativo e uma nota de empenho foi analisado pelo conselheiro Márcio Monteiro. O conselheiro Valdir Neves apreciou 8 contratos administrativos e 2 atas de registro de preços. O conselheiro Flávio Caiati apreciou contratos administrativos, atas de registro de preços e licitações. O conselheiro Gerson Domingos relatou 3 procedimentos licitatórios.
6 processos entre nota de empenho, contrato administrativo e procedimento licitatório foram apreciados pelo conselheiro Ronaldo Chadid. Ao conselheiro Osmar Jerônimo, coube relatar 3 processos. Prestação de contas de gestão, recursos ordinários e auditorias foram apreciados pelos conselheiros do Pleno Virtual. Um recurso ordinário e uma prestação de contas de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Valdir Neves. Ao conselheiro Ronaldo Chadid, coube relatar 3 processos de prestação de contas de gestão. O conselheiro Osmar Jerônimo apreciou 2 prestações anual de gestão. 6 processos foram analisados pelo conselheiro Gerson Domingos, entre recursos ordinários, inspeção ordinária e auditorias. O conselheiro Márcio Monteiro apreciou uma prestação de contas anual e uma auditoria. 2 prestações de contas anual de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Flávio Caiati. A semana foi também para dar respostas aos gestores públicos sobre gastos durante a pandemia. O Tribunal de Contas recebeu questionamentos formulados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário sobre os limites e forma de aplicação dos dispositivos previstos na Lei Complementar, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A maioria das dúvidas está relacionada aos gastos e despesas com pessoal, uma vez que compete a cada poder ou instituição gerir seus respectivos quadros de membros e servidores. A preocupação é com a extensão do artigo 8º da Lei 173 de 2020, que estabeleceu um programa de enfrentamento, um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. E o tribunal, depois de receber essa consulta, tramitar através dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas, por fim, emitiu um voto de minha autoria no sentido de responder às indagações formuladas pelos poderes do Estado e pelas instituições já nominadas. Esses questionamentos vieram embasados em 12 perguntas. E eu destacaria aqui alguns pontos importantes, que tratou da concessão de progressão funcional, de promoções, do abono de permanência e da reposição de cargos em comissão, efetivos, vitalícios e temporários. Pela análise do texto legal já mencionado, que, diga-se de passagem, é uma lei temporária, uma lei excepcional que perdurará enquanto os efeitos deletérios da pandemia estiverem presentes. Ela entrou em vigor no dia 28 de maio e a sua vigência está prevista até 31 de dezembro de 2021. Enfrentando esses questionamentos, à luz do que dispõe a Lei 173 de 2020, nós respondemos no sentido de que tudo que foi satisfeito anterior a 28 de maio e que existia lei anterior que desse esse direito, que assegurasse esse direito, deveria ser respeitado, mesmo a despeito da implantação dessas progressões e promoções a partir de 28 de maio de 2020. Assim, também em relação ao abono de permanência, que basicamente decorre do direito de aposentadoria. Se o servidor já preencheu os requisitos até 28 de maio, ele, obviamente, poderá fazer jus ao abono de permanência. Mesmo que isso
possa trazer um aumento de despesa. Em relação à reposição de cargos, que também a Lei 173/2020, ela trouxe uma vedação, mas a exceção é no sentido de que a reposição ocorra para cargos criados por lei anterior e que estejam vagos. Isso vale para cargos em comissão, para cargos efetivos, para cargos vitalícios, e também ela estabeleceu que é possível as contratações temporárias, tanto para civis militares e para cursos de formação de policiais civis e militares. A meu ver, esses são os maiores questionamentos que o Tribunal de Contas enfrentou e o Pleno aprovou dessa forma, e achamos que o Tribunal respondeu satisfatoriamente, baseado inclusive em posicionamentos já ofertados pelo Tribunal de Contas da União e por outros tribunais de contas do país. O que a gente pode afirmar é que tudo aquilo que a lei anterior estabeleceu em termos de direito, ele não foi atingido pela Lei 173/2020, que veda aumento de despesa, veda a criação de cargos para o serviço público, mas também aqui está em análise o direito já satisfeito e garantido do servidor com a nova lei, com as suas limitações. A consulta está disponível na íntegra no site do TCMS. A partir do dia 18 de agosto, estará disponível na plataforma EAD da Escoex o curso online sobre planejamento nas contratações públicas, governança, gestão e instrumentos de planejamento. O curso é destinado aos servidores do TCMS, jurisdicionados e sociedade em geral. Serão 20 horas voltadas aos assuntos relacionados à administração pública, com enfoque na fase interna das compras governamentais, que envolvem os processos de aquisição de bens e contratações de serviços e obras. Participe! É uma oportunidade de aprofundar o conhecimento essencial à boa gestão dos recursos públicos. O curso a ser realizado por meio da plataforma EAD da Escoex está disponível a partir desta terça-feira, dia 18. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.